Estou muito feliz hoje porque eu vou receber o Jonatas, né? Espero que esteja falando teu nome certo. A gente vai realizar uma sessão de mentoria agora e para mim é uma grande alegria poder estar aqui sempre no contato ao vivo com vocês, porque como eu falava antes, nem sempre na internet, no Instagram, no YouTube eu consigo ver o rostinho de vocês e ver o que vocês estão pensando. Então, para mim é um momento muito feliz assim de poder ao vivo conversar e trocar ideias. A ideia aqui é que eu traga a minha experiência e com a minha experiência ajude vocês, mas assim, é importante que a gente saiba que cada pessoa tem a sua trajetória, então nada do que eu falar aqui é uma verdade absoluta. Então, a gente tem que aprender a ver o que pode ser utilizado, o que serve para ti e o que talvez não sirva. Mas a ideia é que, como eu já passei por isso, algumas coisas eu acho que eu posso ajudar, ok? Mas nada é 100%. Então, eu não dito regras e eu não sou 100% certa, né? Eu só trago o que eu acho que é melhor. E hoje o Jonatas ele vai nos contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Eu vou fazer umas perguntinhas antes, porque senão eu acabo me perdendo aqui falando muito. E eu queria já saber, Jonatas, bem-vindo, né? Bem-vindo, obrigado por estar aqui. Eu quero que tu já me conte um pouquinho de ti, o teu nome, o teu semestre, a tua faculdade, da onde que tu é. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma grande honra de poder ter essa presença com você nessa monitoria. Vai ser de grande valia para mim e acredito para todos que irão assistir. Eu estou no segundo período agora, finalizando o segundo período agora. Eu sou de Goiânia, eu estudo no IPOG. Eu passei na Universidade Federal, só que pesquisando em universidades, eu descobri o IPOG. Ela não é tão reconhecida aqui, ela está na terceira turma do direito agora, mas é uma faculdade completamente incrível que abre muitas portas para os alunos. Então, estou completamente apaixonado tanto pelo curso quanto pela faculdade, que me tem apoiado muito. Então, nesse segundo período, vendo seus vídeos, já consegui pôr em prática muita coisa. Por exemplo, eu já virei vice-representante de turma, já estou na monitoria, vou começar a pesquisa semestre que vem, já fui aprovado. Minhas Ah, notas também, as notas estão excelentes, na média de 10, eu tirei 4, 10 e apenas um 7 e um 9, mas a gente vai ajustando depois. Então, por enquanto, eu estou nessa trajetória. Eu ia começar hoje, agora à tarde, a trabalhar também no IPOG, só que na assistência jurídica, como estágio voluntário não, uma permuta em troca da minha faculdade, mas como já é na área jurídica, foi o meu maior interesse, então eu vou começar amanhã, foi adiado para amanhã. Então, eu comecei já abrindo o leque nesse segundo semestre, com, abraçando as maiores coisas possíveis. E isso talvez seja a minha maior dificuldade, porque conciliar o universo que eu estou agora, que eu estou literalmente peguei tudo de uma vez, eu não sei se isso seria o ideal. Mas eu também gosto disso, eu gosto de ficar na ativa, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, vai ser um desafio para mim, mas é um desafio que eu gosto. Eu gosto dessa rotina de precisar estar ali na pressão para fazer algo. Tem muitas coisas para fazer, é onde eu me desenvolvo melhor. Então é isso. perfeito. Me diz uma coisa. Tu já me contou, mas eu quero que tu conte aqui agora falando por que que tu escolheu o direito? E qual que é o teu sonho com o direito? O que que tu espera do direito? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, foi quando eu realmente decidi fazer o direito, desde os 6 anos. Porque eu tinha um amigo da família que ele era juiz e eu tinha uma admiração enorme por ele. Então, eu não conhecia a profissão, não fazia a menor ideia. Eu pensei que quando ele falava assim, nossa, ele é juiz, eu só imaginava juiz de futebol. Então, foi aí que eu fui pesquisar, fui conhecer realmente como que era a profissão, o que que ele fazia e tudo mais. Então, ao passar dos anos, cada vez mais eu fui me apaixonando pelo direito e hoje é minha grande paixão, assim. Então, desde 6 anos, eu sempre sonhei já em ser juiz. Mas, chegando na faculdade agora, já comecei a mudar um pouco de ideia, porque eu gosto muito mais da parte de poder defender mesmo, de poder falar, da sustentação oral e agir de ofício, né? Coisas que o juiz não pode fazer. Então, Ah, a gente às vezes é muito iludido, porque a gente vê o seriado, vê filme e acha que é igual nos Estados Unidos, como
no common law, né? Que é aquela coisa que o juiz tem muito mais autoridade, essas coisas. Então, quando você chega na realidade do Brasil, às vezes você se adequa a essa realidade. Muita gente pode se decepcionar, assim, né? Primeiro por causa dos tribunais, né? Que você acha que é aquela coisa linda, maravilhosa, e chega aqui e já não é. E segundo, por causa dessas atribuições que são completamente diferentes no Brasil. Então, hoje eu já penso mais em ser advogado do que juiz, mas no futuro, quem sabe, possamos ser a segunda coisa. Na verdade, meu grande sonho mesmo era para o Tribunal Penal Internacional, lá para o TPI. Só que aí Uhum. eu já descobri que é muito mais fácil chegar lá sendo advogado do que realmente juiz, né? Então, acredito que é esse caminho que eu vou trilhar. Perfeito, maravilhoso. Você está fazendo todas as matérias da faculdade? Todo Sim, semestre? de todo semestre. Agora estou vendo Crime e Sociedade, né, que é penal 1, Relações Privadas, Teoria das Relações Privadas, que é civil, Teoria Geral do Processo, Teoria Geral do Direito e Teoria Geral da Constituição e da Ai, empresa legal. também. Perfeito, Essas tudo 6. geral. Tá na parte Tudo bem, geral. bem fundamental, é super importante essas matérias, porque elas nos dão assim o aso para o restante, né? Uhum. Me diz uma coisa, tua rotina então é o estudo de tarde ou de noite, e aí agora mais esse estágio que tu vai fazer, que horário que tu vai estudar, como é que tu vai te organizar? Então, minha faculdade é noturna, então eu estudo das 6h30 às 20 horas, às 22 horas. É, por enquanto, minha rotina, eu estudo de madrugada. Então, eu tô até com a cara de sono porque eu acabei de acordar, porque a rotina geralmente é, eu acordo 2 horas, 3 horas da tarde, porém vou dormir 6, 7 da manhã, porque eu troco o dia pela Meu noite, porque Deus. eu tenho muito mais facilidade, muito mais energia, disposição e concentração estudando e fazendo qualquer atividade de madrugada. Então, de manhã, para mim, eu sou meio que. Eu não consigo ter uma produtividade tão boa quanto a madrugada. Então, por enquanto eu estou podendo, eu estou fazendo isso. Agora que eu vou começar o estágio, que será à tarde, a partir das 1 hora, que eu vou ter que ajustar esse meu tempo de estudo, que eu não sei como é que vai ficar. Então, até estou precisando me organizar, porque eu acho que hoje a minha maior dificuldade é me organizar e pôr em prática aquilo que eu tenho para fazer. Então, ler doutrina, preparar material para monitoria, principalmente a pesquisa no que vem, que vai demandar mais tempo ainda. Então, eu vou precisar agora fazer uma gestão do meu tempo bem controlado, porque atualmente eu não tenho nenhuma, né? Eu só chego em casa e faço o que eu tenho que fazer e sem controle algum. É, mas a gente vai com o tempo ajustando isso. Tu vai conseguir ajustar. Eu também vou te dar algumas dicas que eu espero que te ajudem. Eu quero saber também como que é a tua relação com os colegas e com os professores, assim. Me conta se tu tem algum tipo de dificuldade com isso. Não, pelo contrário, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer, não de fazer amizade, mas eu sou uma pessoa muito sociável. Então, geralmente quando chega algum novato, eu sou o primeiro que vou lá cumprimentar, vou incluir ao grupo. Eu sou daquele que não tem um grupo específico, eu sou de todos os grupos. Eu falo com todos da sala, sem exceção. Minha relação com os professores também são muito boas. Eu tento sempre me aproximar ao máximo. Então, às vezes eu tenho até o meu professor de TGD, a gente fica trocando caneta azul caneta, meme no WhatsApp, que já está nesse nível. Então, minha relação está sendo muito boa. E com a monitoria, estendeu mais ainda, né? Porque me aproximou mais ainda deles. Eu tenho um contato quase que constante com eles. E lá eles são muito abertos, então eu tenho um WhatsApp de todos, a gente tem um acesso muito facilitado a todos os professores, que facilita muito também nesse relacionamento. Então, Tá, deixa eu te fazer uma pergunta extra. Já pensou em docência também ou não? já com certeza, agora é uma área que eu quero com certeza atuar no futuro também. Eu acho que tu tem muita possibilidade. Eu ia te dizer que tu é muito simpático, assim, de longe aqui, né? Eu aqui, tu aí, dá pra perceber, deu pra ver pelo teu rosto que tu é uma pessoa muito simpática. E tu sabe que isso não é tão Obrigada. fácil. Tem pessoas que têm muita dificuldade, assim, em chegar e conversar. E é um dom que tu pode fazer um bom proveito, sabe? Que a gente tem que aprender a aproveitar aquelas coisas que a gente já vem de fábrica
E eu acho que isso é Uhum. uma coisa que tu pode tirar um bom proveito. Bom, eu acho que as perguntas gerais eram essas, né? Saber qual é o teu objetivo. Eu tô vendo que tu tá bem focado, isso é muito bom. Uma coisa que eu percebo é que muitos alunos não sabem o que, assim, ficam muito perdidos e não têm nem ideia de para que lado ir. E é normal que a gente não saiba exatamente o que a gente vai fazer, sabe? Isso é normal. Porque é durante a faculdade que a gente vai testando, vendo o que a gente gosta. Agora tu vai ir para pesquisa, tu vai ver como tu te sai, se tu te agrada. E pode ser que sim, pode ser que não, faz parte do processo. Essa ideia do juiz que tu falou é muito comum também, né? A maioria dos alunos, eu acredito na minha percepção, chega na faculdade com uma ideia que ela vai ver muitas vezes não é bem o que ela pensava. E eu sempre falo, né, que seriados da Netflix só nos enganam, porque nos traz umas ideias muito diferentes do que acontece na prática. Então, a gente chega esperando uma coisa e acaba muitas vezes tendo uma resposta um pouquinho diferente. Mas sabe que eu me identifiquei com várias coisas que tu falou até aqui. E já desde o início, começando essa ideia de que tu escolheu uma faculdade particular, que talvez não tenha um nome tão conhecido, é o que eu costumo dizer, que não é a faculdade que vai nos definir, é o que, claro, as oportunidades que ela nos traz é uma coisa muito importante. Então, se ela não oferece nada, fica difícil. Às vezes tem faculdades que nem aula tem. Mas se tu tá te desenvolvendo e se tu tá crescendo, é isso que importa muito mais do que o nome da faculdade. Inclusive, eu tenho para dizer que, infelizmente, muitas universidades de prestígio têm falhas assim estruturais terríveis. Eu me formei numa federal. Eu sei dos problemas que eu vivi, das lacunas que eu tive, de questões que os meus colegas também sofreram. Então, muitas vezes eu me perguntava o quanto eu perdi em razão de não ter um suporte que outras faculdades permitiam e davam. Então, isso é uma questão que eu acho que tu foi muito estratégico, de perceber qual poderia te oferecer. E eu vejo que tu é uma pessoa que já está fazendo muita coisa. Veja, tu já está na monitoria, tu vai começar o estágio, que é da área jurídica, também vai te agregar bastante. Tu já está pensando em começar a pesquisa. E essa é a ideia. E aí tu me conta que uma das maiores dificuldades é conseguir se organizar com tudo isso. E outra coisa que eu me pareço muito contigo é que na minha faculdade eu também queria fazer tudo. E quanto mais, melhor. E aí eu quero te Uhum. dizer para tu tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba se enganando assim. Porque eu, pelo menos, no meu caso, eu buscava fazer muita coisa para sentir que eu estava fazendo tudo que eu podia, para não perder nenhuma chance nunca. E aí, com o tempo, a gente vai aprendendo também a entender quais oportunidades elas vão nos agregar e quais fazem parte do nosso objetivo. Então, até aqui, tudo que tu me falou me parece que está bem em concordância. Inclusive, tu tinha me dito que tu vai começar francês, não? Sim, eu pretendo ir para a Sorbonne, me especializar. Não sei se eu vou fazer uma pós, um mestrado ou doutorado, mas é um projeto de vida que eu sempre tive, estudar na França. Inclusive, no terceiro ano, eu pensei em fazer o terceiro ano do ensino médio na França, só que não é viável colocando no papel, porque o Enem é completamente brasileiro. Para você ingressar numa faculdade depois aqui no Brasil, estudando fora, você acaba perdendo, desfocando. Então, eu vi que era mais vantajoso fazer na faculdade, ou uma pós, um mestrado na França. Então, agora esse é meu outro objetivo, especializar em Sorbonne. Então, eu vou começar o francês agora, esse próximo semestre. Outra dificuldade que eu sempre tive na minha vida era em relação a línguas, porque meus pais sempre falaram: faça inglês, vai fazer alguma língua, porque é super importante para o currículo. Só que eu sempre odiava o inglês. Então, hoje eu percebo que eu não odeio, na verdade, era mais aquele clima de sala de aula, porque eu nunca fui um aluno muito. Era um aluno muito medíocre, falando assim. Eu não era muito de prestar atenção nessas coisas, apesar de ter uma facilidade enorme para aprender. Então, eu nunca fui mal em nota, mas nota não define. Eu tenho certeza de que a bagagem que eu tive de ensino médio, ensino fundamental, era aquela coisa de passar na prova, que eu não vou levar comigo na minha vida. Então, agora que eu vejo a importância mesmo, porque meus pais sempre foram muito liberais, então eles nunca me impuseram nada, eles só pediram assim: você estuda, mas você estuda do seu jeito. Passando de ano, você que sabe seu futuro. Então, assim, a gente dá todo suporte. Se você quiser, a gente paga, a gente faz isso, faz daquilo, mas você que sabe, então você que tem que correr atrás. Então, eles sempre foram muito liberais. Então, inglês, eu sempre fazia, nunca vou fazer inglês na minha vida. Hoje,
é algo que é completamente fora da realidade. Eu já vejo que eu perdi várias oportunidades já no segundo semestre por não ter o inglês. Então, eu vejo que é algo essencial. Então, eu entrei também nesse semestre, agora em agosto, no inglês. Então, estou no nível 1, são 5 anos, então estou muito longe de me formar. Então, mas correr atrás do prejuízo. E o francês, eu já vou incluir agora também em janeiro, no próximo ano. Então, é mais Perfeito. 2 bagagens Não, para perfeito. É conciliar bastante com. coisa. Mas eu costumo dizer que a faculdade é um período ótimo para a gente fazer língua, sabe por quê? Porque vai ser uma, duas, algumas horas que tu tem que estar presencial. Aí tu vai aprender lá as técnicas de todo dia dar uma lidinha, um texto que seja, um parágrafo que seja em inglês ou em francês. E na faculdade a gente consegue levar isso porque faz parte, é mais uma matéria, digamos assim. Hum, E a gente vai aproveitando esse tempo, porque mesmo que tu esteja longe de te formar, quando tu te formar na faculdade, tu já vai estar bem avançado no inglês e no teu francês também. Eu não fiz, eu quero muito fazer francês, eu vou fazer ainda em breve, não sei quando, mas eu vou fazer. Mas eu tive a oportunidade de estudar espanhol, o inglês que eu também fazia e o italiano, que eu vou dizer, não é grandes coisas meu italiano, mas quebra um galho. Só que é claro, eu consegui fazer bastante disso, mas eu sempre recomendo porque a gente perde mesmo a oportunidade. Às vezes não é nem a oportunidade de um trabalho, às vezes é um texto que tem em inglês ou em espanhol ou em francês que poderia fazer com que o teu conhecimento avançasse muito mais rápido e tu não consegue, tu não sabe ler. Eu tive mais puxado isso para mestrado e doutorado, que eles te cobram ter as provas de línguas, suficiências. Aqui na uhum, URGS, eu não sei, cada faculdade vai ter o seu jeito. Aqui na URGS, no direito, eles fazem uma prova específica para cada língua e a prova deles. Então, eles pegam um texto jurídico de Kelsen em italiano e tu tem que traduzir para o português, por exemplo. Tem a parte de inglês, tem a parte de francês. Então, se tu não tem um nível já mais avançado, tu roda. Então, tem 400 inscritos, metade já reprova aí nessa fase. Então, é claro que são ideias que a gente vai forjando com o tempo, mas eu acho excelente essa iniciativa de começar a língua, porque ela vai fazer diferença, ainda mais se tu pensa em ir para fora. E aí tu tem mais um ponto muito parecido comigo, porque o meu sonho sempre foi ir para fora. O meu sonho era ir para a Itália, ir para a França. Eu não sabia, eu sabia que eu queria ir para a Europa, sabe? Eu uhum. sempre tive essa ideia. Então eu já fui preparando o caminho, e é isso que a gente tem que fazer. O que eu vou precisar lá na frente? Muita coisa. Eu não sei, né? Não sei muita coisa. Tem coisa que eu vou descobrir na hora, mas eu sei que a língua é um ponto que eu vou ter que ter, né? Ainda mais TPI, é inglês e o francês. É Uhum. o inglês e o francês. Esses tribunais internacionais, eles trabalham com essas duas línguas. Então, perfeito, é uma baita iniciativa tua de começar já. E tu já pensou em quem sabe fazer um intercâmbio durante a tua faculdade? Então, eu estava pensando em fazer o intercâmbio, só que teria que ser aquele intercâmbio durante as férias, porque tem a possibilidade de deixar um semestre para ir fazer intercâmbio, só que eu sou uma pessoa muito apegada, então a turma que eu estou agora é aquela coisa que assim, eu já estou muito integrado com todos e aquela coisa que eu queria formar com eles e até o final com eles. Então hoje eu vejo para que eu queria sim fazer intercâmbio, mas eu não largaria por um semestre, não largaria talvez um ano para fazer um intercâmbio para fora. Eu não sei se eu estou pensando de forma equivocada, mas eu atualmente não penso nisso. Eu penso mais se for mesmo durante um mês só para aperfeiçoar na língua, né? Para mais para frente, quando eu tiver já uma bagagem melhor, só para Uhum, consolidar um pouco mais o idioma. Porque aí, perfeito. como eu penso já em me especializar fora, então eu já vou deixar essa parte só para especialização. É, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho esses intercâmbios eu também acho muito legal, esse de um mês, 2 meses, mas eu acho que se tu for, tu vai pegar o gostinho. Já te aviso. Porque quando tu vai pra fora e tu percebe o quanto tu pode aprender, muitas vezes tu já volta com um pensamento diferente. Então tu não precisa pensar nisso agora não, mas começa, deixa a ideia tipo assim no fundo da tua mente, sabe por quê? Porque eu entendo essa história de apego aos colegas, porque eu gostava muito da minha turma também. Mas tanto eu como tu, a gente tem essa facilidade, sabe? E duas coisas. Facilidade de fazer amigos e de se dar bem. Então, provavelmente, se tu entrar numa outra turma, tu vai ficar tranquilo igual. Mas existe a possibilidade também de tu te programar, se tu realmente não quer perder a formatura com a tua turma, te programar
para ficar um semestre fora e conseguir, digamos assim, adiantar uma que outra matéria e depois também fazer matérias que tu perdeu. Mas é claro, é uma decisão que tu tem que tomar. Eu, na minha época, decidi atrasar. Inclusive, eu atrasei meio ano. Aí, no final, em razão de não ter tido oportunidade de pesquisa, eu acabei ficando um ano a mais na faculdade, para me formar com os meus bichos, meus calouros, como a gente fala, né? E eu não tive problema nenhum de relacionamento. Tinha um semestre que eu tava com 2 matérias só, o último semestre. Porque eu já. Como na verdade, eu atrasei meio ano, mas no papel eu atrasei um ano. Então, eu acabei Uhum. ficando mais folgada. E aí, nesse último ano, na minha vida, eu usei para fazer prova de mestrado já. Tu não precisa fazer a prova de mestrado já direto, assim, durante a faculdade. Não é necessário, depende muito do que tu quer. Mas, essa história de ir e ficar fora, tu tem que ver o quanto que tu pode ganhar. Eu acho que seria muito bom tu fazer esse intercâmbio de um mês ou dois, para tu sentir. Eu, depois que eu fui a primeira vez, só queria voltar. Assim, só queria voltar, só queria voltar. Eu imagino. Então, eu acabei. E aí, aqui na época, não tinha muita opção de intercâmbio, sabe? Então, eu fui para Argentina fazer intercâmbio, não é o intercâmbio do sonho de todo mundo, né? Mas foi uma Uhum. experiência incrível para mim. Mudou muita, virou muita chave da minha vida. Então, é claro que tu tem todo o direito de sentir, de fazer o que tu acha melhor para ti, mas às vezes a gente se apega a um detalhe que pode ser facilmente arrumado, assim. Então, tu pode te formar com a tua turma ainda se tu adiantar, ou tu pode te formar com a outra turma e o ganho que tu vai ter nessa experiência talvez seja muito grande. Ficar estudando numa universidade na França por 6 meses. Que experiência massa, né? Eu fiquei na Argentina, mas eu tive colegas que foram para a Itália, tive colegas que foram para a Espanha. Então, é uma assim, ó, é uma virada, ainda mais para ti, se tu pensa mesmo em ir para lá pro TPI, se é o teu sonho, que é totalmente possível, tudo que a gente sonha é possível, Uhum. sabe? Não duvida nem um pouco. Então, de repente, quem sabe pensar nisso, deixa aí, deixa tipo assim no fundo da cabeça, sabe? Começa a pensar. Com Sem certeza. tempo, tem muito Uma tempo. dificuldade, uma Pode falar. dificuldade que eu tenho é em relação a não saber os trajetos que se faz para chegar lá. Porque eu pesquiso muitas vezes para fazer intercâmbio, e até mesmo mestrado, doutorado lá fora, só que eu não vejo a forma de egresso lá nessas universidades, porque eu pesquiso bastante, mas ainda não está claro como que você chega até lá, como que você faz matrícula, como, sabe, quais são os trajetos ainda que eu posso começar agora, quais que são os requisitos que precisa ter para você chegar lá. São essas coisas assim que eu tenho uma dificuldade de não conseguir ainda agregar no meu conhecimento do trajeto que eu preciso percorrer para chegar até esses locais. Então, se eu puder me falar, porque você foi para lá agora, né? É. Então, Uhum. Assim, ó, primeira coisa que tu tem que pensar é que é importante que tu tenha o teu currículo no Brasil já. Então, começar a pesquisa é um grande passo. Se tu quer fazer mestrado, doutorado fora, tu já tem que ter um nível de pesquisa aqui no Brasil, mínimo, certo? Não que seja obrigatório, mas quando tu tem um currículo aqui, tu vai ter um currículo lá também. uhum, Eu tive uma trajetória um pouquinho diferente, mas eu também conheço pessoas que. Eu vou te falar então de duas possibilidades, certo? Eu comecei aqui, eu fiz me graduei aqui, eu fiz o meu mestrado aqui e eu tive um período já de pesquisa no mestrado lá. Esse período fora tu pode fazer durante a tua graduação, se tu fizer um intercâmbio, por exemplo. O que eu percebo é que cada faculdade tem o seu procedimento. Então não existe um único caminho. E aí tu fica perdido, a gente fica perdido em razão disso. Em razão do fato de que a gente simplesmente não consegue dizer um único porque existem vários. Então, na minha universidade, a Universidade de Sevilha, eu entrei no doutorado já, porque eu já tinha esse contato do mestrado. E aí lá eu tive que mandar currículo, tive que mandar comprovação de língua, eu tive que comprovar, digamos assim, com um projeto, o que, que eu ia pesquisar. O que, que é importante para um mestrado, para um doutorado? Tá? É tu saber a linha de pesquisa, o que tu quer pesquisar, qual é o teu problema. Pelo menos isso eles pedem sempre o projeto. Tu tem que ter já alguma língua, tu também já está fazendo isso. Então, pensa, uma coisa que é interessante é de fazer as provas de proficiência, essas oficiais. O TOEFL, por exemplo. Eu não sei qual é de francês, o italiano tem a casa italiana, não sei, o DALI, acho que é DELI, o DELI de espanhol. Esses tipos de certificado, eles te garantem mais facilmente a comprovação depois. Só que aí tem que tomar um cuidado. O TOEFL esse vale por 2 anos. Então, se tu fizer agora,
depois ele pode estar vencido, entre aspas, né? Então, língua, pesquisa, ter publicado artigo, ter, digamos assim, participado de grupos oficiais de pesquisa na faculdade, ter apresentado trabalhos, então, ir em eventos. Isso eu falo para quem quer seguir carreira acadêmica, mas na verdade ajuda qualquer pessoa. Tu quer ser juiz, ou tu quer ser promotor, ou tu quer ser advogado, tu tem que saber falar. Tu tem que ter o bom porte, né, na oratória. Então, quer maneira mais fácil do que apresentando trabalhos e sendo avaliado, porque é o nervo, é o supra-sumo do nervosismo. Eu sei disso. Mas tu vai no primeiro, aí talvez tu não vá tão bem, mas aí tu vai no segundo, aí tu melhora um pouquinho, tem o terceiro, chega no décimo, não é que vai ser super fácil, a gente sempre tem um friozinho na barriga, mas tu já tá ali, tu já tem a, como é que a gente chama? Já tem a manha, entendeu? Tu já consegue saber como que tu funciona, tu já te organiza melhor, tu já não tem que ficar 5 dias preparando uma apresentação de 10 minutos. Então, isso vai te formando. Então, não te preocupa tanto com o passo a passo. Como é que foi comigo? Eu já tinha um professor, fiz doutorado no Brasil, porque nós também temos essa questão do reconhecimento, que é importante que se pense. Então, digamos assim, no Brasil, o meu diploma, ele é reconhecido pelo Brasil e eu não tenho nenhum problema com isso, quando a gente faz no Brasil. Quando tu vai fazer totalmente fora o teu doutorado, o teu mestrado, tu tem que ver qual é a faculdade de lá e tu tem que ver como tu vai trazer o teu diploma de lá para valer aqui, se tu quiser ficar aqui, né? E é importante, na verdade, o reconhecimento. Tem pessoas que demoram anos para conseguir esse reconhecimento. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma cotutela, porque eu faço aqui no Brasil e eu faço também na Espanha. Eu vou ter diploma dos dois, do Brasil e da Espanha. Então, vai valer lá. Eu não vou ter que fazer reconhecimento do meu diploma, entende? Agora, tenho colegas que começaram realmente sem ter nenhum contato. Então, uma amiga minha que morou lá em Sevilha, que eu conheci ela foi para a Espanha fazer uma especialização. Uma especialização paga, certo? Que não tenho muita dificuldade de entrar. Estando lá, ela estudou, ela conheceu professores, ela conheceu o sistema, ela aprimorou a língua e aí ela aprendeu a como aplicar para os mestrados. Como que funciona na Espanha que eu fiz? Tu tem assim um portal, certo? Eles normalmente têm as datas, isso aí começa a partir de maio começa a funcionar porque o início das aulas é em setembro ali, mais ou menos. Então eles já publicam o que tem que ser feito, eles publicam ali o que tu tem que apresentar. Então, por exemplo, no mestrado, se tu quer entrar no mestrado lá, tu vai ter que ter os teus documentos todos traduzidos e apostilados, que é aquela garantia internacional, é a AIA, apostila de AIA, que diz que o documento vale internacionalmente, sabe? Então tu tem que juntar um monte de papelada. Aí primeiro tu manda a papelada, daí eles vão falar que tá ok, que tu pode concorrer. Aí depois tu manda teu currículo, manda teus artigos, manda teu comprovante de línguas, aí tu concorre, entendeu? Lá tudo sempre é pago, mesmo que seja bem pouquinho, eles sempre têm uma taxinha que seja para pagar, que seja para pagar. Então, tem essa questão do valor também. Para quem vai para fora e é brasileiro, tem que pensar no visto, tem que pensar em como vai fazer. Então, são vários detalhes. Eu estou expandindo a resposta, né? Mas o que que tu tem que pensar? Tu tem que te preparar para ir para lá da mesma forma como tu te prepara aqui para um mestrado, com pesquisa, com atividade extracurricular, certo? Projeto de extensão ajuda também, porque tu vai ter ali como conversar. O projeto de extensão, ele serve também para que tu entenda o que tu gosta, o que tu não gosta, certo? E é claro, ir para o exterior significa falar outra língua. Então, se tu sabe que tu quer ir para a França, foca na França, faz o teu francês, começa a pesquisar universidades. Como ainda falta tempo, tu pode ir, tipo assim, hoje eu vou pesquisar tal universidade, tipo, essa o Bonnie falou, né? Eu vou ficar mexendo no site, eu vou ali ver o que que tem, entende? Eu vou começar a me inteirar do que tá acontecendo, porque quando chega a hora de fazer, tu vai ver que tu vai ficar bem louco, assim, porque são várias coisas. Mas o que tu já deve ter construído? O teu currículo, a tua pesquisa, os teus artigos, a tua participação em eventos. Então, o teu Lattes, ele tem que estar bem construído. Tem que ter bastante coisa. E como tu tá ainda no início, dá para fazer muita coisa, sabe? Então, vai passeando. Uma coisa que eu te digo é, não fica só em um estágio. Tenta passear para ver o que tu gosta, o que funciona para ti. Eu sei que, por exemplo, eu fiz a Defensoria Pública do Estado, eu fiz a Defensoria Pública da União, eu fiz na promotoria, eu gostava de várias coisas, mas tinha coisas ali que eu também não gostava. Então eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu nunca divulguei, eu digo que eu me arrependo de não ter estagiado em escritório particular, porque eu quando comecei a divulgar percebi que eu não gostava daquilo.
tinha coisas que eu devia ter aprendido antes. Então, a faculdade é esse momento de ir testando. Mas, tenho foco em ir para fora. Bom, primeira coisa, língua, né? Primeira coisa, tu aprender o teu francês, o teu inglês, também ele vai junto, porque muita coisa, lá no exterior, muita coisa acontece em inglês, muita coisa. O italiano que vai palestrar na Espanha, ele até pode fingir que ele fala espanhol, digamos, mas aí eles falam inglês. O espanhol que vai para Itália fala inglês. O francês que vai para a Espanha fala inglês. Então, o inglês é uma língua universal. E não adianta. É importante a gente saber falar. E claro, né, com o tempo tu vai percebendo que tu tem palavrinhas que tu não vai tão bem, mas as pessoas te entendem, tu consegue te comunicar. E nada melhor que estar num país para tu aprender a língua. Se tu tem a possibilidade de ir, eu te falo, esses intercâmbios de 1 mês, de 2 meses, eles são muito válidos. Porque eles abrem a tua visão de mundo. Tu começa a mudar perspectivas. Então, eu acho que é uma baita de uma pedida. Eu não fiz porque eu trabalhei na IESEC, que é uma organização estudantil que leva e traz estudantes para o mundo, assim. Então lá eu vivi muito, eu convivi muito com estrangeiro, eu meio que saciava um pouco o meu desejo por culturas diferentes, sabe? Eu acabei não indo porque eu acabei indo para Argentina e aí quando eu voltei tinha muita coisa para fazer na faculdade. Mas dá sim para fazer isso. Então assim, não te estressa tanto agora com aqueles pontos específicos da universidade, porque quando tu chegar mais perto, tu vai até entender melhor o que eles querem. Agora eu acho que seria uma boa pedida, por exemplo, tu tentar ficar na França e fazer um curso de verão nessa universidade, que tu entre em contato, sabe, com aqueles professores ou com a faculdade, tu já vai ter, digamos, uma concretude. É uma concretude, porque tu ir sem era nem beira é muito complicado. Mas assim, mesmo que tu não tenha feito, tem uma amiga que foi e lá ela descobriu o que ela queria fazer. Juntou dinheiro para poder se aguentar um bom tempo lá e foi. Uhum. E aí lá tu vai encontrando os teus caminhos. Não te pressiona tanto em já ter a resposta, porque eu sei que a gente faz isso. Eu também era assim. Eu quero saber exatamente o que eu vou fazer. Só que nem sempre tu vai ter a resposta. E muitas vezes tu vai traçando o teu caminho assim para um lado, para o outro, que vai ser diferente das outras pessoas. Eu tenho uma história, aquela minha amiga tem outra. Eu tenho outra colega que fez totalmente diferente. E tem muito, cada dia tem mais brasileiro no exterior. O importante é só que tu tenha, digamos, a segurança de ter um currículo, de ter feito aqui no Brasil o que tu podia fazer para chegar lá e ter, digamos assim, uma possibilidade de se sentir seguro na hora de aplicar. Eu expliquei mais ou menos ou fugi muito do tema? Nossa, com certeza. Porque isso já englobou, inclusive, a trajetória na faculdade brasileira. Porque então é a mesma coisa, você investir mesmo em monitoria, em estágios, em artigos. Artigos é até outro assunto que eu queria falar. Porque, por exemplo, no segundo período, que artigo, com que autoridade, como que nós podemos elaborar um artigo a partir do segundo período? Entendeu? A partir do terceiro período, quanto que é ideal? O que que nós podemos escrever? Porque eu tenho vontade muito de produzir conteúdo, mas por não saber, primeiro porque ainda não sei, não tive iniciação científica. Então, a estruturação, como é que se faz, eu ainda não tenho conhecimento disso, mas isso é fácil de adquirir, é só pesquisar, acho que tá tranquilo, mas o principal mesmo é o assunto, o que tratar, se é algo mais concreto, ou pode ser algo mais simples, tem que ser muito técnico, pode ser mais para leigo, como elaborar um artigo a partir desse período. Então tá, olha só, eu vou te falar como que foi comigo. Eu já comecei a pesquisar um pouco mais adiantada na faculdade, já estava no sétimo período, oitavo. Só que assim, eu vou te dizer que não muda muito a sensação de que a gente não sabe o que fazer. Porque apesar de ter tido muitas matérias, eu pesquisava na época cyberativismo, que o que que é isso, né? Eu nem sabia o que que era, eu comecei a aprender. Então, o primeiro passo para tu te sentir seguro é escolher um assunto que tu acha interessante. Agora, no teu grupo de pesquisa, tu vai já ter essa segurança, tá? O teu professor vai te indicar textos, tu vai começar a te aprofundar. Mas a ideia é que tu comece a escrever. Então, digamos assim que tu tá no início, tu não sabe direito. Escolhe um tema que tu já tenha tido algum contato e comece a estudar. Procura artigos na internet. Artigo científico mesmo. Quando eu falo artigo científico, artigo que foi escrito por pessoas do direito para pessoas do direito. Tem um site que eu sempre falo que é o Comped, em que publica artigos que foram apresentados no evento do Comped. O que é o Comped?
O Comped é o Conselho Nacional de Pesquisa e Graduação. Gente, é dos estudantes e dos juristas, dos professores de direito, dos acadêmicos de direito. Comped, Conselho Nacional de Pesquisadores do Direito, alguma coisa assim, de graduação e pós-graduação. Ó, a professora super lembra, né? Mas a questão é, lá todo mundo vai publicar. Os professores, uma vez eles permitiam alunos de graduação também. Hoje em dia tem que ter no mínimo já o grado, já tem que ter uma especialização, se não me engano. Então, grupos de pesquisa, grupos de estudo, em que eu vou escrever um artigo, eu já mestrado, já fazendo meu doutorado, sobre o meu tema, eu vou publicar. Eu vou lá, eu apresento e esses artigos eles ficam disponíveis. Então é Comped, Compedi, Comped. Tu entra no site do Comped e vai ter os anais do Comped. Lá tu vai encontrar, sei lá, 30 grupos de trabalho, então 30 temas. O pessoal tá estudando isso, então. Chegando lá, tu aperta em um deles, vai ter tipo 20 artigos sobre aquele assunto. Então, eu quero o consumidor, digamos. Eu vou lá no grupo de direito consumidor, eu vou abrir, é só um exemplo de site, tá? Eu vou achar 20 artigos sobre aquilo. Eu vou ler um, eu vou ler outro, eu vou pensar sobre o assunto, eu vou olhar a estrutura que foi feita, entende? Então, os artigos lá, eles são todos muito parecidos, porque eles respeitam a estrutura que é esperada. São artigos de até 30 páginas. No início, tu não vai ter que escrever um artigo tão pesado, tá? Tu pode começar escrevendo um artigo de 5 páginas, se for o caso. Tu pode começar escrevendo um artigo de 10, tu pode começar com um resumo. Tu vai ter eventos da tua faculdade, como a semana acadêmica, eles costumam ser eventos mais tranquilos, justamente para o aluno começar. Então, escolher o assunto, digamos que é o consumidor, e vai ler tudo que tu encontrou sobre aquilo. Além do Comped, que é um exemplo, tem revistas jurídicas online que dão também. Então, tu pode entrar no site da Qualis Capes, que é como a CAPES avalia cada um daqueles periódicos científicos. Periódicos ou revistas científicas é a mesma coisa. E lá tu vai encontrar que tem várias revistas de consumidor. Pega o nome, copia, procura. O primeiro passo, então, é escolher um assunto que tu acha que tu gosta e começar a ler sobre ele. Tu vai ler, tu vai entender, tu vai ler mais um pouquinho. E aí tu vai pensar numa coisa, olha, eu já li 10 artigos, eu acho que eu poderia, quem sabe, fazer um artigo tentando tratar de tal ponto. Tu tem que pensar numa pergunta. Eu já estou sendo bem avançada aqui, mas com o tempo tu vai perceber que é possível. Eu quero saber o que é consumidor para o STJ. Por exemplo, esse aqui já é um artigo bem mais rebuscado, tá? Mas tu pode fazer uma coisa mais. Por exemplo, eu fiz um artigo desse com os meus alunos no início de um grupo de pesquisa de consumidor. A gente pegou, com base no direito do consumidor, escreveu lá o que era o consumidor por código, o que doutrinador tal falava, o que o outro falava, e a gente estudou um recurso especial do STJ, em que ele tratava do tema. Ponto. Tu vai pegar um julgado, tu vai destrinchar aquele julgado e tu tem um artigo feito, um artigo de 5, 10 páginas, em que tu vai primeiro tratar a teoria, digamos assim, do que a doutrina fala, e depois tratar de uma decisão judicial. O STJ, neste caso, decidiu que é isso, isso e isso. Já é um bom começo. Com o tempo, tu vai aprender a ser mais abstrato e, em alguns outros lugares, ser mais pontual. Para mim, funciona ser bem específica, assim. Então, eu gosto muito de trabalhar com julgados, com jurisprudência dos tribunais. Eu gosto porque eu vejo a prática. Mas com o tempo, tu vai encontrando tua veia, ver o que tu gosta mais, sabe? Então, para começar, primeira coisa, escolhe um assunto e começa a ler sobre ele, certo? No teu grupo de pesquisa vai ser assim que vai começar. E tu começa aí em eventos pequenininhos. Existem revistas jurídicas que têm qualis baixíssimo, ou seja, não vale muita coisa, que elas aceitam artigos pequenos de graduandos que estão começando. Para mim, já era uma grande vitória publicar um artigo na internet, assim. Então, tu vai perceber, normalmente a gente espera que seja técnico, mas tu vai ter o teu tom. Tu vai ver que, se tu olhar algum dos meus artigos, eu não sou uma pessoa muito legalista. Trato da lei quando precisa, trago os pontos legais, mas eu tento usar a linguagem que todo mundo consiga entender tranquilamente, sabe? Porque eu não gosto de coisa muito rebuscada e muito enrolada, assim. O meu jeito de escrever é um jeito fácil, sabe? E aí tu vai pegando a tua veia. O que tu faz agora, então? Quero começar... Como é que eu vou fazer o artigo? Tem que saber do que tu vai escrever primeiro.
Essa parte de metodologia, realmente tu vai. Depois que tu lê 1, 2, 3, tu começa a perceber que existe ali uma fórmula, sabe? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o que que tem que ter num, o que que tem que ter no outro, certo? Mas isso aí também tem 1000 pessoas que explicam. Claro que no início é difícil, mas coloca assim, ó, vou escrever um artigo de 5 páginas para começar. Tem que ter introdução, tem que ter meio, tem que ter fim. Talvez fique horrível, mas tu fez o primeiro. Daí tu só vai melhorar, certo? Então, para começar, não te cobra muito, não espere que fique muito bom e saiba que vai melhorar com o tempo. Quando tu tiver agora o teu grupo de pesquisa, tu vai poder usar o teu orientador também. Então, ele vai começar a te guiar. Aqui, ó, Jonatas, tal coisa tem que arrumar, tal maneira de escrever não é a melhor. Ou quem sabe tu usa tal autor, aqui não tá bom, refaz, entende? E aí, com o tempo, tu vai construindo o teu jeito e tu vai ter mais facilidade. Teve épocas que eu escrevi um artigo de 30 páginas em 3, 4 dias. Porque eu já conhecia o assunto, eu já tinha muita coisa escrita, no sentido de já tinha selecionado, porque tu vai pegar daqueles artigos que tu leu e tu vai tirar partes que tu achou interessante para citar, entendeu? Tu vai ter várias páginas de citações de outros autores que vão te ajudar a construir o teu artigo. E aí tu vai ter uma estrutura na tua cabeça. Só que, claro, né? Isso aí é com o tempo, tu vai ter mais experiência, tu vai ter a orientação do teu professor, certo? Não te preocupa, é um pouco assustador no início, mas quando tu vê, tu já tá com 5, com 10, com 15 páginas. Começa a entender o teu fio da meada, como que tu funciona, o assunto que tu gosta, ele vai estar tanto na tua cabeça que tu já vai ter mais facilidade, cada vez mais facilidade de escrever, e a gente vai melhorando assim, certo? Perfeito. Outra coisa é sobre doutrinas. Por exemplo, agora peguei 3 livros para comprar e escolher uma sobre teoria geral do processo. Uhum. São 3 livros completamente diferentes um do outro. Um eu peguei do Luiz Fux, completamente. Ele é muito completo, com certeza, completamente técnico. Para mim, ele assim seria o ideal. Só que eu estou no segundo período ainda, tem muitas coisas que eu ainda não sei. Por exemplo, o latim, né? Porque ele usa bastante termos sem colocar significado, sem o parênteses explicando. Então, você já tem que saber, já tem que ter uma bagagem antecedente para conseguir ler ele. Tem outro que é completamente histórico, ele e muito comparativo. Então ele pega a do Brasil, pega do Commonwealth, de vários países e vai comparando e com a história junto. E já tem o outro que é o do Pedro Lenza, que é do grupo Pedro Lenza, né? Não é o dele, Uhum. mas que já é muito conciso, ele já é muito resumido, ele já é muito mais. Não sei nem explicar, mas ele é muito. Manual, né? Muito Isso, esquematizado. exatamente. E Esquematizado. isso é uma coisa que, assim, ó, eu costumo dizer, quando a gente está no início ali do conteúdo da matéria, tem pessoas que têm muita dificuldade de entender o básico. Então, eu sempre falo, se tá muito difícil, tu pode partir para uma sinopse e depois partir para uma doutrina. Não é o teu caso. O teu caso é, tu tem um livro que é muito avançado, talvez seja, o Fux ele faça para concurseiros já, certo? Sim. Que são pessoas que já se formaram, já estão estudando há um bom tempo. Tu tem um livro muito histórico, que são livros que nós temos que são aqueles que os caras fazem para quem realmente ama aquele assunto. Então, digamos que eu sou uma professora de teoria geral do processo e eu quero aprofundar. Para mim, esse livro é ideal, mas talvez para ti que está começando a pegar os conceitos, não seja. E o Lenza, eu já usei o Lenza, mas eu comprei o Lenza na minha época de constitucional e eu tinha um problema, porque eu estava começando a matéria e eu precisava de conceitos básicos. E o Lenza, para mim, pelo menos o que eu peguei, era muito resumido. Eu nem entendia porque era tão resumido que eu não Hum, estava entendendo. Então a gente tem que achar um ponto, assim, uma medida entre nem tão aprofundado e nem tão resumido, porque para mim o Lenza é resumido demais. Eu puxei ali, derrubei todos os meus livros, que esse aqui era o que eu usava na minha faculdade. Tá velho, pobrezinho, ó. Tá todo destruído. Esse aqui é o da Ada Pellegrini Grinover. Eu tive a sorte desse livro estar aqui, tá? É um livro perfeito? Não é. Mas ele é um livro que ele vai te trazer pontualmente várias coisas que tu vai ter que ter no processo. Ele já tá. Essa senhora ela é muito conhecida, ela já faleceu agora há pouco, inclusive não faz muito tempo, não. E tu vai perceber que ele vai tratar de muita coisa que pode te ajudar. Inclusive, tem partes que dá para pular, mas aí tu tem que fazer essa decisão de acordo com o teu
o teu, digamos, lá a previsão da tua faculdade, certo? O ideal sempre é a gente ler tudo, mas eu vou dizer, às vezes a gente não consegue. Esse livro aqui, ele tem 36 capítulos, e tem alguns capítulos que eles servem para o processo 1, para o processo 2. O que eu estou dizendo? Não é que tu tenha que usar esse livro, mas esse é um exemplo de livro que eu tenho outro que eu recebi aqui, ó. É um exemplo de livro que ele não é nem tão aprofundado e nem tão simples a ponto de tu não entender. Esse aqui foi outro que eu recebi. Eu já dei aula de teoria do processo, teoria geral do processo. Então, eles me mandaram. O que que eu tenho que olhar, eu acho, ao meu ver, no sumário do livro? Tem que ver o que que eles trazem, certo? Se são, assim, mais ou menos aceitáveis. Porque se é 30 páginas para um princípio, que tu deve estar com princípios ou por aí. 30 páginas para um princípio me parece um pouco demais. Meia página para um princípio talvez seja um pouco de menos. Então tu abre, tu olha, é importante que tu realmente visualize assim o quanto tu tá gostando daquele autor. Esse livro aqui é outro livro que eu gostei, mas eu ainda prefiro o da Ada Pellegrini, que é esse outro que eu te mostrei. Existe um livro melhor ou pior? Na verdade vai muito de ti. Para um concurseiro, talvez esse livro aqui seja muito simples, só que é outra fase. E no problema, o nosso problema do direito é que a gente tem pessoas em várias fases diferentes, certo? Então, eu acho que é o seguinte, tem que encontrar um livro que ele seja uma média entre o muito e o pouco. Porque não pode ser muito a ponto de tu te desanimar, porque é demais. Tipo assim, ao meu ver, os livros do Didier, que eu sempre falo, tem coisas que ele aprofunda demais, sabe? E aí tu fica ali, parece que tá no livro do Senhor dos Anéis, que não para de escrever a montanha. Tipo, já deu, já entendi, passa pra próxima, sabe? Mas, de repente, tu já tá num nível que tu gosta. Quando eu dei aula, o Didier, para mim, ele já tava um pouco simples demais, porque eu tinha dúvidas mais aprofundadas que ele não me resolvia. E daí eu ia ter que pegar aquele livro lá que tu falou, lá do histórico, do não sei o quê. Entende? Então, na hora de escolher doutrina, eu sugiro que tu escute a opinião de outras pessoas, olha lá o que a sinopse do livro traz, tenta dar uma olhada no sumário, de preferência pega o livro para tu realmente ver como tu fez, se tu gosta, se é uma boa letra, porque às vezes até o papel é ruim, sabe? E dá uma olhada se é muito. Porque o do Lenzo tu já vê que é muito esquematizado. Para mim não serve. Esse aqui, ó, ele tem uma conclusão no final. Já gosto, entendeu? Porque se tu te perder alguma coisa, no final do capítulo ele faz um fechamento. Mas isso aí é uma coisa muito pessoal. O que eu acho? Eu acho que não é nenhum desses três aí para ti. Acho que tu vai ter que encontrar um que seja o meio termo. Vai na biblioteca, às vezes online eles dão o primeiro capítulo do livro, dá uma olhada, vê o que tu acha. Porque assim, estudar com um livro que te desanima porque é muito enrolado ou muito aprofundado é ruim. Mas um livro que tu não entende é frustrante também. Tu te frustra. Tu não entende que, meu Deus, esse cara tá sendo muito pontual. Pontual talvez seja bom para quem esteja já num nível de resumo. Ah, tô aqui, estudei muito e eu quero só assim, ó, rever o mais importante, mas não para graduação. Então pensa nisso, assim. Eu não sei se eu respondi. Tem que encontrar um meio termo, mas de acordo com o teu sentimento. Talvez tenha matérias que tu tenha já em aula tenha aprofundado tanto que um resumo mais objetivo sirva, uma doutrina mais objetiva sirva. E outras matérias que teu professor talvez não dê tão bem, que tu vai ter que pegar uma coisa mais básica, mais do início, assim. Então, isso é relativo, mas tu sempre tem que encontrar um meio termo. E outra coisa, aproveitar para falar. Não adianta, se tu quer fazer um concurso daqui a 5 anos, entupir tua estante de livro, porque as coisas, felizmente ou infelizmente, elas vão mudando muito rápido. Os meus livros da graduação, a maioria já ou estão ali parados só para fazer volume, ou eles simplesmente já foram embora, já despachei. Não tem muito que se manter, entende? Claro que os conceitos não mudam, mas muita coisa muda, o livro vai ficando desatualizado. O do Didier, eu tenho um novo dele aqui, porque ele traz muito caso prático. E aí a jurisprudência muda e os nossos livros vão ficando desatualizados também. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Infelizmente, tem que estar sempre antenado no que mudou. Eu, por exemplo, na minha faculdade, tinha livro da década de 70, 60. Teve uma vez que eu fiz um tribunal do júri com um livro que explicava toda a questão do porte da arma. E adivinha, o livro estava ultrapassado. E aí foi um caos, né? Eu estudei com base no único livro que tinha na faculdade e o livro só me atrapalhou.
Então a gente tem que ficar atento a isso também. Mas é encontrar aquilo que serve melhor para ti. E tu já percebeu, que bom que tu percebeu que um estava muito histórico, o outro estava muito aprofundado e o outro também estava talvez muito leve, né? Esse do Fux, com o tempo tu vai conseguir entender ele, porque claro, os termos jurídicos eles vão vindo com o tempo. Mas é importante também dizer que existem sempre termos que a gente não vai entender. Agora, você tem que analisar o quanto é muito, realmente é muito técnico, ou são uma que outra coisa que tu consegue ir levando sem ter entendido com perfeição, principalmente no início da faculdade, que dá vontade de chorar, porque deu uma página tu não entende direito o que está acontecendo ali, né? Mas faz parte, faz parte. Então, não tranca a tua leitura por uma ou outra palavra. Tipo, até hoje no doutorado tem livros que os caras botam coisa em latim, que eu só passo os olhos, assim, ó. Não, dá um exemplo, o tempo do EPA, que não vai me agregar em nada. Valeu, mas estou seguindo adiante, entendeu? E aí, essa leitura seletiva, digamos, a gente vai aprendendo a fazer com o tempo. Perfeito. Deixa eu lembrar aqui se tem mais alguma coisa. Mas acho que é praticamente isso, foi abordado de forma geral, né? Tudo para os iniciantes agora aqui, para essa trajetória. Sobre Hum. cursos extra-faculdade, né? Porque parece que eu estou percebendo que só o conteúdo do direito já não é mais o suficiente para você ser bem-sucedido no futuro. Primeiro, por causa da tecnologia, então, como você vai alcançar seus clientes. Então, parece que o marketing digital é uma área interessante de se estudar, né? E eu tenho muito interesse em saber, assim, quais cursos que a gente pode fazer para complementar a faculdade, tanto na vida profissional, que serão úteis mesmo dentro da profissão, que são necessários, porque a faculdade é muito teórica, né? E além da só essa teoria, tem várias outras coisas que não engloba que na prática você vai usar. Isso aqui na prática provavelmente eu vou aprender só com estágio e realmente quando eu for atuar, mas algo que possa complementar para já ter um embasamento, até mesmo para ser contratado como estagiário e tal, que possa ser um diferencial para que isso ocorra. Isso é bem relativo também, tá? Porque vai depender muito de cada um. Mas, por exemplo, cursos que são sempre bem-vindos: curso de línguas, curso de oratória. Eu já fiz um curso de oratória muito bom que me ajudou bastante. Cursos de temas que tu goste. E aí pode sair bem fora da casinha mesmo, sabe? Porque uma tendência hoje é as pessoas aliarem o direito àquilo que elas mais amam fora do direito. O que eu percebo? Que a maioria dos alunos acha que direito é só direito civil e direito penal. E não aprende, não percebe que pode, por exemplo, se tu ama moda, tu pode estudar moda e conectar isso ao direito. Tu pode estudar questões de empresa e conectar. E daqui a pouco tu inicia num novo ramo que a gente precisa de gente atuando. Cada dia mais a gente precisa de profissionais que sejam específicos. Então, assim, eu tenho um problema específico de tal coisa. Quem é o advogado que vai me ajudar? Mas ninguém nunca estuda isso, todo mundo só quer estudar direito civil. Aí o advogado de civil tem que ir lá especificar naquilo. Melhor se eu tiver um advogado especialista. Então, a questão da internet é uma das coisas que pouca gente se especializava, né? Tava muito ainda crescendo. A gente tinha um que outro advogado especialista em direito da internet. Hoje tem mais, só que direito da internet é uma coisa muito ampla, porque tem o Uhum. direito da privacidade na internet, e tem o direito da honra na internet, e tem a questão de comércio eletrônico. Então, assim, cada vez mais a gente vai especificando. O que que eu digo? É importante que tu, além do direito, faça cursos fora da casinha também. A questão do marketing digital é uma coisa importante. Muito advogado está ganhando dinheiro e crescendo em razão de aprender. Claro que isso é complicado, porque advogado não pode fazer publicidade, tem qualquer publicidade, né? Tem todo um regramento. Estão se discutindo aí o que, que vão fazer com isso, porque hoje em dia, como é que tu vai barrar a internet? Mas tu tem que ir, digamos assim, vai um pouquinho por vez. Me interessa isso aqui. Uma coisa que eu realmente acho que é essencial são cursos de autoconhecimento. Pode parecer balela, mas a pessoa que não se conhece, ela não sabe o que ela busca, ela não sabe o perfil dela, ela não sabe
quais são os valores que ela tem que respeitar. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sei que o meu perfil é de justiça muito, assim, muita justiça, muito negócio de ser muito correto, muito balançado. Tem profissões que para mim não ia dar, entendeu? Eu também sou muito de honestidade e cri-cri em algumas coisas. Então, eu tenho que conhecer a mim mesma, saber como eu funciono, saber do meu perfil para ver aonde que eu vou me encaixar. Então, eu quero ser funcionário público e eu quero ser juiz. Tá, mas quais são as qualidades, quais são as características que tu tem? Eu sou barraqueiro, gosto muito, não posso ficar quieto. Bom, talvez tenha que trabalhar nisso, se tu quiser ser juiz. Mas de repente o teu perfil te diga que tu seja muito mais um promotor do que um juiz. Já parou para pensar nisso? Então tem muita gente que faz concurso por fazer, por dinheiro, mas não respeita esse seu lado interno e aí dá problema depois, né? Porque a pessoa se sente infeliz, ela ganha dinheiro, ela tá num status, tem um poder, mas não é aquilo que ela queria fazer. Até que a gente vê problema com o juiz, problema com várias autoridades que estão num cargo que não deveriam estar, né? Em razão de não ter perfil para isso. Então, ao meu ver, esses cursos em que tu vai te conhecer, que tu vai descobrir realmente o que tu gosta, para mim isso faz muito sentido. Mas assim, é muito relativo porque vai depender muito, né? Então, talvez tu veja um curso aí de vendas, mas o que que eu quero com vendas? Gente, pode ser muito interessante. Tu aprender técnicas de como convencer outra pessoa. Técnicas de convencimento, essencial. Como influenciar. Eu tô Uhum. lendo aquele livro de como, já terminei, como influenciar pessoas e fazer amigos. Parece que não tem nada a ver com o direito, mas eu vi coisas ali muito interessantes que qualquer um de nós pode utilizar. Então, eu tenho visto que as pessoas têm se voltado muito para essas coisas de autoconhecimento e até autoajuda, porque a gente percebe que cada um tem que fazer seu caminho, e se tu não te conhecer, tu não vai te encontrar. Isso é uma questão de evolução. Também tem muitos anos ainda para tu viver experiências e ver o que mais te interessa. Mas uma coisa, esteja aberto, esteja com a tua mente aberta para não virar a cara para coisas novas. A gente não sabe daqui a pouco o que vai acontecer. O direito ele está mudando muito. Então, de repente, não vai ter mais lugar para o civilista clássico que só faz lá. Meu Deus, esqueci a palavra. Ação de aluguéis, esqueci a palavra. É, não vou me lembrar. Enfim. E aí? Tu vai ter que mudar, tu vai ter que encontrar o teu caminho, certo? Tu vai ter que descobrir o que tu gosta e talvez seja por meio de um curso que não tinha nada a ver com direito. Talvez tu fez um curso lá de comércio eletrônico. Talvez tu descobriu o que tu acha interessante pessoas que importem da China. E aí tu descobriu que falta gente no direito que trate desses conteúdos. Sei lá, né? Então você tem que ver muito o meio que tu tá inserido, assim, e o que que tu te puxa. O internacional sempre me puxava muito. Então, essa questão de estarem lidando com intercâmbio, e aí eu pensava em ser diplomata. Pensava em ser diplomata em razão disso. Até eu perceber que o perfil do diplomata, ele é um perfil de uma pessoa que ela vai ter que estudar muita coisa além do que a gente imagina, e tu tem que, é um concurso público disputadíssimo, sabe? E aí eu pensei, repensei, aí eu descobri a carreira como era, eu vi que não era bem aquilo que eu queria, entende? Então a gente tem que, ao meu ver, abrir a mente, a mentalidade, não virar o nariz, né? Tipo, não fazer cara de nojo e ir tateando. Hoje em dia as coisas elas chegam muito rápido. Então, tem novos cursos, tem novas possibilidades. Tu vê as pessoas lançarem, no início acha estranho, aí de repente começa a ver que talvez seja importante para ti, qual é o teu caminho, como que tu vai fazer, certo? Essas coisas elas vão, digamos assim, aparecendo. E tu tem que estar atento para ver o que parece que serve e o que não serve para ti. E tu pode testar também, né? Vou ir para esse lado, não gostei, deixa para lá, vou botar o curso no currículo, certo? Eu não sei se tu sabe do estágio de visita, agora eu me lembrei, na Câmara de Deputados. Uhum. Interessantíssimo, tu sair do lado, para ti vai ser ótimo. Deslocamento fácil. Já está programado. Eu queria fazer esse semestre, só que eu acabei me enrolando aqui. Eu fui ver semana passada para me inscrever. Perfeito. É um Só curso que tem a ver com que é esse direito, estágio que eu ia fazer. Sim, mas esse não é só estágio que é. direito. Desculpa falar. Nada. Esse estágio que eu vou fazer agora já está previsto desde agosto. Então, na verdade, eles estão me enrolando até hoje em relação a isso. Então, acabei não me inscrevendo antes no estágio de visita por conta disso, porque eu preciso entrar primeiro para me organizar na agenda Ah, lá, porque sim.
Uma semana, inclusive, também em relação à semana de provas na faculdade, tem que conversar com os Claro. professores para deixar tudo organizado, né? Mas aí já, no próximo semestre, com certeza, já é algo que eu vou estar realizando. Porque é um curso que ele não é de direito, mas entendeu? Ele é e não Uhum. é. Tu vai ter muito mais uma experiência, uma vivência de vida, assim, de conhecimentos gerais, de coisas que talvez não seja só de, não é só direito, tenho certeza, mas é uma coisa que sabe, vai te dar um grande ganho. Então, é esse tipo de coisa que eu falo, sabe? É a gente entender que talvez não só os cursos que sejam de direito vão servir para nós. Outros cursos podem agregar muito no nosso conhecimento, no nosso crescimento, na nossa evolução, e aí você tem que ir sentindo também o que tu precisa. Ah, tô precisando disso, tô precisando daquilo, posso fortalecer isso, e com o tempo tu vai evoluindo. Perfeito. Só para finalizar, falar sobre o network, porque eu vejo que é algo extremamente importante. Só que como realizar esse tipo de network? Porque, por exemplo, vai um evento, tá lá a ministra Adelaide do Tribunal Superior, que ela é aqui de Goiás, ela tá aqui em Goiânia várias vezes em vários eventos. Como se chegar? Porque fala assim, só chegar e cumprimentar, você não tá fazendo network, né? Você só tá cumprimentando. Então eu vejo que precisa de muito, como é que fala? Muita espontaneidade, algo que eu não tenho. Apesar de ser super sociável, eu não sei ser espontâneo, minha espontaneidade é zero. Se alguém me dá, passar na rua e gritar no carro dizendo oi, até eu cair na ficha da reação que eu preciso ter para responder, eu faço qualquer coisa, algo estranho, sai. Não consigo ser tão espontâneo assim. Alguém faz uma brincadeira comigo, até eu reagir, ver como reagir, já perdeu totalmente a graça. Então, eu vejo que para o network, espontaneidade parece ser algo muito útil. Então, como utilizar, como fazer o network realmente ser válido para você, porque só cumprimentar realmente eu não Mas vejo. aí que tá, o networking, ele não tem que ser já com a ministra do STJ, né? Porque é muito provável que, enfim, ela vai ser simpática, mas ela não vai lembrar mais de ti, porque tu não é uma pessoa que está Com certeza. naquela rede, né? Então, o que eu entendo de networking? É no teu meio, tu começar a firmar boas relações de profissionalismo, bons relacionamentos com pessoas. E aí não precisa ser uma pessoa importante. O importante é que tu saiba que se tu precisar chegar naquela pessoa, ela vai te responder. Então, é óbvio que seria ótimo ter uma ministra do STJ ali, tua faixa, né? Tua amiga. Só que não vai ser por meio de chegar nela ali e te oferecer, meio difícil, né? Talvez até tu consiga um estágio de repente, né? Não sei. Mas a ideia do networking, ao meu ver, é tu ir construindo relações que no teu meio façam com que quando tu precise ou quando a pessoa precise, tu consiga ter essa troca. Então, tu quer ser advogado. Para o advogado, o networking é tudo. Para coisas legítimas, eu não estou falando de favor escuso, não, coisas legítimas, entende? Por exemplo, eu tenho um colega que me dava muito bem, que hoje ele trabalha de assessor de uma juíza aqui em Santa Maria. Eu tenho uma causa com a juíza. E eu preciso saber informações processuais, que é o trabalho dele, entendeu? Na verdade, Hum. passar. É e não é. É quando ele quer, porque ele não é obrigado, né? Mas então, como eu tenho esse bom contato, eu mando um e-mail para ele, claro, agradecendo tudo, mas eu pergunto coisas que talvez eu não pudesse perguntar se eu não conhecesse ele, entendeu? Porque eu teria Hum. vergonha de perguntar. Ah, como é que eu faço aqui para lançar esse valor aqui do não sei o quê? Como ele é um contato que eu tenho, que está lá dentro, eu posso perguntar, entendeu? Eu não estou fazendo nada errado, nada ilegal. Eu poderia ligar e perguntar para uma pessoa de lá mesmo. Mas quando tu tem esse contato, as coisas funcionam melhor, entende? Então, o contato com os teus colegas já é o primeiro networking que tu faz. Ter boas relações com os teus colegas, porque eles vão se manter no teu âmbito do direito no futuro. Isso é uma coisa que o pessoal não entende. Então, assim, se eu tivesse brigado com esse meu colega, talvez hoje ele me odiasse, ele botasse um processo para trás, inclusive, eu não sei, né? Isso é Hum. errado. Mas a gente sabe que tem coisas que acontecem, né? Então, assim, se eu tivesse brigado com metade da minha turma, talvez hoje eu não tivesse conseguido chegar em alguns lugares que eu queria. E é claro que eu não quero dizer que tu tem que ser super amigo, mas uma questão de respeito, uma questão de ir construindo relações. E aí é importante que a gente perceba que a nossa imagem a gente também constrói durante a faculdade.
Se tu é o irresponsável, se tu é aquele aluno que não tá nem aí, que não respeita professor, que não respeita colega, que não faz os trabalhos, daqui a alguns anos eu vou me lembrar de ti como aquele aluno que não fazia as coisas direito. Então eu não vou te indicar para um estágio. Se tiver que tu tiver concorrendo a um mestrado, eu vou ter receio de te aceitar, porque eu sei como tu era. E aí tu vai ter que ter o trabalho dobrado de, além de melhorar, provar para os outros que tu é uma outra pessoa. Então, networking, ao meu ver, é a gente ir construindo relações e de vez em quando tu vai chegar em pessoas importantes também. Mas é muito mais tu conseguir entender que a vida é uma troca, entende? Que talvez por tu ter boas relações, tu consiga coisas mais fáceis. E aí tem muito cargo de indicação, pode ser que Uhum. e aí não é ilegal também, né? Então, eu sempre falo isso porque a gente sabe que na vida tudo é relacionamento. Se o servidor que está obrigado a te atender, tu for mal educado com ele, ele vai te atender, mas vai ser diferente o atendimento. Da mesma forma, se tem uma boa relação com a pessoa da vara, se tu é educado, isso é o mínimo, mas é que as pessoas não fazem. Tu vai ter outro tipo de relacionamento também. Então, é uma expertise que com o tempo tu percebe. Eu sempre fui muito tranquila, sempre lidei muito bem. Então, hoje, eu ter uma boa relação com todos os meus colegas me faz ter um amigo que é juiz, ter um amigo que é defensor público, ter um amigo que está atuando no MPF. Tá, e o que que isso te traz? Me traz que, por exemplo, hoje, se eu precisar que eles me façam um relato aqui para os meus alunos, eles vão vir de bom grado, entendeu? Eu sei que é pouca coisa, mas é assim que a gente vai entendendo o networking. Então, não é tu chegar lá na ministra e se apresentar, oi, prazer, eu sou graduando e tchau. Porque realmente, mas daqui a pouco tu vai estar num meio em que ela vai saber quem tu é. Mas é isso aí, tu ir construindo no diário, no todo dia, no favor que tu faz uma pessoa por ser uma pessoa gentil, sabe? Sabe, essa troca que tu sabe que tem por Uhum. ter bons relacionamentos. E mais uma vez, não é fazer nada errado e não é fazer nada fora da lei, tá? Mas é que não adianta, quando tu trata uma pessoa bem, ela costuma te tratar bem de volta. E faz parte do relacionamento humano. Só que a gente tem que saber lidar com isso também. E tem pessoas que vão estar de mau humor, não tem o que fazer. Mas faz parte também. Tá certo. Então acho que era isso. Muito obrigada Eu por que ter participado. Foi uma honra poder compartilhar com você. Foi muita experiência, muitas respostas que com certeza eu vou colocar em prática desde já. Tá sendo já muito útil na minha vida. Seus vídeos já fizeram uma grande diferença, como relatei para você, já deram um up muito grande desse primeiro semestre para esse segundo semestre, foi uma diferença muito grande de verdade. Então, você fique com a consciência super tranquilo, porque você realmente está fazendo diferença na vida de alguém. Eu acho que eu Ai, posso falar por muitas pessoas que te assistem, que te acompanham, que tem sido de grande valia esses conhecimentos que são passados. Eu agradeço muito, foi uma honra poder muito estar obrigada. compartilhando com você. Muito obrigada para mim. Ouvir isso sempre é muito bom, porque às vezes eu não consigo ter noção de quanto tô conseguindo atingir. Eu fico muito, muito, muito feliz. Uma pessoa que me fala isso já me faz meu dia muito feliz. Obrigado por ser muito simpático. Obrigado por estar aqui presente. Isso faz com que a gente cresça. Eu, tu e as pessoas que vão nos assistir também. Então eu te agradeço por disponibilizar isso também.